de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, depois do capítulo 5, do 1 ao 11, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua ordem, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, reunidos no Teu nome, Paizinho querido, para adorar e para aprender mais de Ti. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que a Tua palavra, Senhor Jesus, não seja sequestrada dos nossos corações, mas que ela encontre hoje aqui, nessa noite, corações como terras férteis, ó Deus, e que a Tua palavra germine e produza frutos para a eternidade. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Então, o meu objetivo nessa noite, meus queridos irmãos, é falar sobre essa verdade magna do Evangelho, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando nós poderíamos usar alguns textos que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, como Mateus 24 ou Lucas capítulo 21, mas eu escolhi esse texto aqui do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele está orientando uma igreja jovem, e essa igreja jovem, ela está tendo ela está confusa, ela tem algumas dúvidas, e entraram dentro daquela igreja algumas falsas doutrinas, uns falsos ensinos, e aquela igreja começou a colapsar, de dentro para fora. Por isso, meus queridos irmãos, que você vai encontrar nas escrituras, que os falsos mestres, eles são como o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. É isso que as falsas doutrinas, os falsos ensinos fazem com a igreja. Bom, Tessalônica era a orgulhosa capital da província romana da Macedônia, e era uma cidade grande para a época. Ela tinha mais de 100 mil habitantes. A cidade era um centro muito próspero de comércio e rica também em questões filosóficas. Quanto à religião, era um antro de perdição. Por quê? Porque eles adoravam o panteão greco-romano, cultuavam o imperador como sendo Deus, inclusive tinha
em Tessalônica um templo para se cultuar o imperador, e além de tudo isso, algumas pessoas adeptas a seitas egípcias. Havia lá uma população considerável de judeus, e é muito interessante porque Paulo, Timóteo e Silas, isso está lá em Atos capítulo 17, eles vão pregar durante 3 sábados nas sinagogas. E diz o texto lá de Atos 17, que o resultado dessa pregação foram várias conversões. Alguns judeus e irmãos piedosos, gentios piedosos, creram na palavra. O apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta aqui, ele foi um grande teólogo. Para os irmãos terem uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Mas mais do que ser um grande teólogo, Paulo também foi um pastor. E a maioria dos escritos, dos livros que Paulo escreveu no Novo Testamento, são respostas às dúvidas das igrejas. Respostas sanando, colocando aquela igreja de novo nos eixos. E essa carta de 1 Tessalonicenses é exatamente nesse contexto. Paulo estava em Tessalônica, no entanto, forjaram uma armadilha para ele. Diz as escrituras que ele estava na casa de um homem chamado Jason. E alguns judeus, indignados porque os seus irmãos estavam se rendendo a Cristo, levaram Jason e outros cristãos diante das autoridades locais e acusaram aqueles homens de rebelião contra César. Está lá em Atos 17, do 5 ao 8. E isso obrigou com que aqueles missionários, Paulo, entre eles, tivesse que sair de lá. E aí você vai encontrar em 1 Tessalonicenses 3,10 o desejo de Paulo. Ele diz, olha, vocês era uma igreja que eu tinha desejo de estar mais junto com vocês para ensinar mais sobre Cristo, mas eu fui obrigado a sair dali. Paulo então estava preocupado com aqueles novos cristãos e por isso alguns meses depois ele envia o seu amado filho na fé chamado Timóteo. Timóteo, vai lá e veja como é que está a igreja de Tessalônica. E Timóteo relata que, em geral, aquela igreja estava bem, estava tudo indo bem, porém, haviam alguns desvios doutrinários. Nem tudo são flores, e aquela igreja também estava tendo algumas falhas. Quais eram as falhas daquela igreja? Bom, alguns membros daquela igreja haviam morrido. E por terem morrido, entrou-se um pensamento na igreja, através dos gregos, de que não havia esperança para quem morresse. E aqueles irmãos entraram em uma profunda tristeza e choro, porque eles eram novos na fé, não entendiam o que estava acontecendo, e chegaram mestres de fora e falaram, olha, morreu, acabou. E você é vã a fé de vocês. E aquela igreja entrou em uma profunda tristeza. E eles estavam com dúvidas, e agora? O que é que vai acontecer? Será que só vai participar da segunda vinda os que estiverem vivos? Ou os mortos? O que acontece com eles? Para onde que eles foram? E isso aconteceu por conta do pensamento grego, que era o dualismo. E o dualismo pregava o seguinte, que a matéria é essencialmente má, e a alma, o espírito é essencialmente bom. Isso, meus queridos irmãos, levou a alguns problemas. O primeiro problema é de que eles negavam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Porque se Cristo é Deus, e a igreja dizia que Jesus era Deus, como é que um Deus pode ser mau? Porque eles vão pregar que a matéria é má. Jesus tinha um corpo, sim ou não? Tinha. E eles diziam, o Deus que vocês servem é mau, porque ele tem um corpo e a matéria é má. O que é bom é o espírito, é o que está dentro. E isso abria a porta para a libertinagem. Por isso que você vai encontrar, tanto em 1 Coríntios, tanto aqui em Tessalonicenses, Paulo dizendo para aquela igreja que eles deveriam se privar das paixões da sua carne, porque esse era o pensamento grego. Faça o que você quiser com o seu corpo. Meu corpo, minhas regras, não tem isso hoje? Era mais ou menos assim naquela época. Porque essa matéria é má, ela é a prisão para a minha alma. Quando eu morro, esse vaso de barro que é mau vai ser enterrado e a minha alma é livre. Então eles negavam a encarnação de Cristo,
e negavam a ressurreição de Cristo. Isso é tão sério que o capítulo mais longo das Escrituras é completamente dedicado para explicar isso. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58. Paulo vai dedicar 58 versículos para falar sobre a ressurreição do corpo. Porque aquele pensamento do dualismo tinha entrado dentro da igreja e roubado a alegria e a esperança daqueles irmãos. Paulo vai chegar a dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 19 e 20. A falta de conhecimento daquela igreja estava causando muita dor e sofrimento. E a falta de conhecimento estava fazendo com que aquela igreja fosse influenciada ao invés de influenciar. Não é que faz sentido esse dualismo? E algum ou outro irmão começou a prestar atenção e ser convencido por aquilo e dizer: não é que realmente eu acho que essa matéria é má mesmo. Eu acho que Jesus não veio. Eu acho que Jesus não vai ressuscitar. E esse pensamento começou a roubar a alegria. É tanto que, se você olhar aí no versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Aquela igreja estava triste e sem esperança. Paulo então vai aconselhar os irmãos dizendo o seguinte: não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Vocês estão andando com gente errada. Os crentes que não valorizam o ensino, eles tendem a ser levados por qualquer vento de doutrina, de um lado para o outro. E os tessalonicenses claramente precisavam ter essa certeza do destino daqueles que haviam morrido. O que é que aconteceu com eles? E aí eles vão dizer: o que é que vai acontecer com nós? O que é que aconteceu com os que morreram e o que é que vai acontecer com nós? E essa ainda, meus irmãos, é uma necessidade da igreja. Compreender claramente aquilo que é o pináculo da nossa fé. Nós precisamos compreender, sem sombra de dúvida, que a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo é real. E como que ela vai acontecer? E aí Paulo divide então essa resposta em duas etapas. A primeira etapa, Paulo vai falar dos mortos em Cristo, versículo 13 ao 15. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Olha, a ignorância é a mãe da aflição, sem sombra de dúvida. E o conhecimento, ele traz a paz. O conhecimento, ele traz conforto. Como eu disse, aqueles irmãos, eles estavam confusos, sendo influenciados pelo pensamento grego. Eles estavam vivendo em profunda tristeza e dor. Eles já não tinham mais esperança. A ponto de Paulo dizer: não fiquem tristes como os demais, não fiquem sem esperança. Por quê? Porque quando um crente morria na igreja de Tessalônica, era uma tristeza só. Porque se não há ressurreição, que esperança eu tenho de ver meu irmão de novo? Se morreu e acabou, qual é o sentido da vida? Se é só isso aqui, morreu e acabou, qual é o sentido? Qual a alegria? Por que viver para o Senhor? E a Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, na palavra do Senhor, existe uma revelação. Entenda isso, não é uma suposição. Aqui neste livro não existe uma suposição, nem tampouco uma especulação. Nesse livro existe um decreto revelado por Deus. E o que é que esse decreto fala? Ele vai falar exatamente sobre aqueles amados, nossos amados, que morreram em Cristo antes de nós.
Paulo vai dizer: não queremos que vocês ignorem a verdade. Não ignorem a verdade. Versículo 15: e pela palavra do Senhor nós declaramos a vocês. O que é que acontece com aqueles que dormem? Bom, a palavra que ele vai usar, dormir, aqui, é um eufemismo para a morte. Aqueles que dormem, dos que dormem. E o uso dessa metáfora não tem a intenção de dizer que as pessoas estão dormindo e não estão participando da alegria eterna com o Senhor. O que é que dorme? É o corpo ou a alma? O que é que precisa do sono restaurador? A alma ou o corpo? O espírito ou o corpo? E a resposta óbvia é o corpo. O corpo dorme, e se dorme, vai acordar, vai despertar. E quais são as verdades que a Bíblia fala sobre aqueles que morreram em Cristo, sobre aqueles que estão dormindo em Cristo? A primeira verdade é que o corpo desce à sepultura, mas o espírito volta para Deus. E o pó torna o pó, mas o espírito torna a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Mas a segunda verdade é que morrer é partir para estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23, que morrer é deixar o corpo e estar com Deus. 2 Coríntios 5:8, que morrer é ter o seu espírito aperfeiçoado para entrar na glória, como diz em Hebreus 12:23. O que é que Jesus Cristo disse para aquele bandido que estava do seu lado? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que é que aconteceu na sequência? Jesus morreu. Aliás, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, morreu e foi sepultado. O paraíso foi a sepultura? Não. É óbvio que não. O corpo de Jesus foi para a sepultura, mas o Espírito de Jesus ele entregou ao Pai. E ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Assim também o corpo daquele ex-malfeitor também foi sepultado, mas naquele exato instante onde ele tombou na morte, ele foi recebido pelo Pai na glória. Morrer é deixar o corpo e estar com Deus, não é entrar em um dormitório. O corpo de Jesus foi posto na sepultura também daquele homem, mas os seus espíritos foram recebidos pelo Pai. Por isso, para o crente, morrer não é mais uma tragédia. Para aquela igreja era, porque eles começaram a entender tudo errado. Para nós, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer para o crente não é um ponto final, é uma vírgula para a eternidade. Morrer para o crente não é um adeus, mas um até breve, até logo. Nos encontramos na sequência. Manda um abraço para Jesus e diz que eu estou chegando lá também daqui a alguns dias. Então a segunda verdade que Paulo coloca aqui agora é sobre o dia da vinda de Cristo. Versículo capítulo 5, do 1 ao 3, diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ô meus irmãos, a volta de Cristo é a verdade magna do cristianismo. Não é um emprego melhor, não é a cura de uma doença, não é uma debilidade. É óbvio que Deus não quer que os seus filhos sofram, é óbvio que Deus tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, mas essa não é a motivação do Evangelho. Essa não é a verdade magna do Evangelho. Isso são todos assuntos periféricos. A verdade magna, o pináculo da nossa fé, a verdade mais robusta e sublime do Evangelho é a esperança da segunda vinda de Cristo. É por isso que a igreja deve andar, é nisso que a igreja deve se mover, é isso que a igreja deve respirar, aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo disse que sinais aconteceriam para que a igreja não ficasse às cegas.
Sinais apontariam para a sua segunda vinda. E isso Jesus antecipadamente deixou para nós com riquezas de detalhes lá em Mateus 24 e em Lucas 21. Primeiro sinal, engano religioso. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, muitos falsos mestres. Guerras e rumores de guerra. E aí Jesus vai dizer que vocês ouvirão guerras e rumores de guerra por todo o mundo, mas isso ainda não é o fim. Terremotos em vários lugares, fomes e epidemias, perseguição religiosa. Que mais que Jesus falou? Apostasia. Naquele tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus também falou sobre o esfriamento do amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria esfriar. Jesus também disse que esse evangelho seria pregado no mundo inteiro. Jesus também falou que nesse momento, onde a igreja está pregando, apareceria o iníquo, o anticristo, e na sequência uma grande tribulação, que se não fosse por conta dos eleitos, aquele tempo ser abreviado, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Olhe para o mundo hoje e veja se não está acontecendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Quantas notícias de terremotos, maremotos, tivemos agora a última grande epidemia, uma pandemia que tivemos, quantas vidas foram ceifadas, guerras, rumores de guerra, amor, filho odiando pai, pai odiando filho, é um caos total, apostasia, desigrejados, falta de amor, está aí. Só que tudo isso não é o fim, são sinais. São sinais. E o que é um sinal? Você está dirigindo numa estrada, aí você vê uma placa. Posto de combustível a 1 quilômetro. A placa é um sinal. O posto é a placa? Ou a placa é o posto? Não. A placa aponta para algo que vai acontecer. Então por que é que acontecem esses sinais? Para que eu e você não sejamos pegos desprevenidos. Para que eu e você, naquele dia, não estejamos como aqueles que estão dormindo, sem entender o que está acontecendo. Muitos serão apanhados de surpresa. Está escrito aqui no versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Vocês não estão em trevas. Jesus deixou claro o que iria acontecer. A dúvida dos irmãos de Tessalônica era: quando Jesus voltará? Não é só deles. Quantas pessoas não gostariam de saber quando é que Jesus vai voltar? E aí a resposta de Paulo foi muito incisiva. Ele disse: vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Versículo 2. Ou seja, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Perguntaram para Jesus isso também. E ele disse que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente o Pai sabe. Muitos já tentaram, irmãos, descobrir quando Jesus voltará, mas isso é impossível aos homens. Todos que tentaram deram com os burros na água. Todos que tentaram marcar uma data e uma hora, erraram e erraram feio. É uma loucura tentar marcar. E ao invés, então, de nós tentarmos descobrir quando, por que é que a gente não se atenta para como? Ao invés de a gente pensar como igreja, quando Jesus vai voltar, a gente não olha para como Jesus vai voltar. E eu quero encerrar essa mensagem mostrando para vocês como Jesus voltará. O primeiro sinal é que Jesus voltará pessoalmente. Veja aí no versículo 16 do capítulo 4. Porque o Senhor mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. A cena é o seguinte: estão aqueles homens olhando para cima, porque Jesus foi levado aos céus, está subindo aos céus, e uma nuvem tampou os seus pés. E eles não enxergavam mais Jesus. E eles estão lá, de pescoço para cima. E aí diz o texto que Deus envia 2 anjos. E os anjos chegam e batem no ombro deles assim: homens galileus, por que é que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que subiu, voltará
para buscar vocês. Como é que Jesus vem? Ele vem pessoalmente buscar a sua igreja. Não se atemorizem, não fiquem preocupados, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar e volto para buscar vocês. O Jesus que subiu é o Jesus que volta para buscar a sua igreja. E isso é maravilhoso, porque ele não vai mandar um substituto no seu lugar, ele não vai mandar um anjo no seu lugar, ele não vai mandar Gabriel nem Miguel. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que voltará em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Em segundo lugar, Jesus voltará visivelmente. Ele vem pessoalmente e ele vem visivelmente. Apocalipse 1:7 vai dizer que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Já parou para pensar nisso? Todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Oh, meus queridos irmãos, nenhuma pessoa ficará sem ver com os seus próprios olhos o dia da vinda do Senhor Jesus. Nenhuma pessoa. Naquele dia todos verão o Senhor Jesus Cristo vindo nos céus com os seus anjos. Jesus virá visivelmente. Quando ele fala que ele vem como um ladrão, é no sentido de que ele vem inesperadamente. Mas Jesus não vai vir com toca ninja, pisando assim para roubar você, não. Um evento vai ser um evento astronômico. O apóstolo Pedro chegou a dizer que no dia da vinda do Senhor, o céu se desfará em chamas e as estrelas vão cair do firmamento. Não vai ter um espaço nesse planeta, 1 milímetro nesse planeta, uma pessoa de uma tribo da mais densa mata da floresta amazônica ou da cidade mais populosa do mundo, todo olho verá. Não vai ter uma caverna com alguém lá dentro para se esconder. Todo olho verá Jesus Cristo vindo visualmente, pessoalmente, com poder e grande glória. Terceiro lugar, Jesus Cristo voltará audivelmente, versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa maravilhosa, irmãos. A segunda vinda de Cristo será o evento mais público do mundo. Todo olho verá. Mas em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será o evento mais retumbante do mundo. Todos vão ouvir. Todos vão ouvir. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Você imagina comigo essa cena, por favor. Imagina no céu, todos os exércitos reunidos, alinhados, em formação de batalha. Porque esse é um versículo de batalha. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes. Isso tudo está escrito lá em Apocalipse 19. As almas dos salvos, todos vestidos de branco, todos vestidos de linho finíssimo. Na frente desse batalhão de milhões e milhares de milhares está Jesus Cristo, montado em um cavalo branco, Apocalipse capítulo 19. O nome dele é Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz como de muitas águas. Na sua cabeça várias coroas, e ele está vestido com veste tingida de sangue. Ele é a palavra de Deus, da sua boca sai uma espada aguda, diz o texto. E no seu manto, no manto e na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. O céu aberto, essa cena montada lá em cima, e de repente rompe um silêncio. É dada a palavra de ordem. O Senhor mesmo dá a ordem, dizendo marchem. E o texto sagrado vai além.
E diz que a partir do momento que Jesus dá a sua palavra de ordem, o arcanjo dá o sinal e ressoa a trombeta de Deus, e esse exército celestial desce para a terra. Desce para a terra. O que é que vai acontecer, irmãos, quando isso for visível? E diz o texto que a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você já imaginou isso? Que cena gloriosa! Eles ouvirão a voz do Senhor e se levantarão dos seus túmulos. Aqueles que um dia em vida ouviram a voz de Jesus, se renderam à voz de Jesus, quando o Senhor Jesus falou aos seus corações e eles viveram para o Senhor, mas foram recolhidos antes de nós, naquele dia, antes dos vivos, eles ressuscitarão para ver aquela cena gloriosa. Aqueles que um dia ouviram a voz do Senhor, ouvirão mais uma vez e se levantarão dos túmulos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Em uma fração de segundo, aquela alma vai se unir com o corpo. E aquele corpo que foi semeado em fraqueza, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15, vai ressuscitar glorificado, como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o horror eterno. Nesse dia, todos vão ouvir a sua voz, todos vão ver a sua face, até os que o transpassaram. Até aqueles que zombaram, rejeitaram, ultrajaram, negligenciaram o Senhor, negaram o Senhor, todos eles se lamentarão. A voz do Senhor será ouvida. E nós, os vivos, diz o texto, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Num abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala que é um momento, nós seremos arrebatados. Em quarto lugar, o Senhor Jesus Cristo voltará repentinamente. E é isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa palavra num momento é a palavra átomos no grego, que deu origem à palavra átomo que nós temos na língua portuguesa. Num instante, é num abrir e fechar de olhos. E o que isso significa? Jesus mesmo disse que será como um relâmpago. Eu estava hoje aqui na igreja, e aí eu saí da igreja aqui, era meio-dia, bem quando começou aquela chuva. E eu estava lendo algumas coisas aqui, e aí eu estava indo para casa e começou aquela chuvinha e de repente deu um relâmpago. E eu parei para pensar e refletir no que o Senhor Jesus Cristo disse, que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que não vai ter tempo. Não vai ter como se preparar naquele dia, não vai ter como se arrepender naquele dia, não vai ter como bater o joelho no chão e dizer misericórdia, Senhor. É num abrir e fechar de olhos, é num instante. Ou você tem azeite preparado na sua lâmpada, ou você vai ficar de fora. É num abrir e fechar de olhos, é num momento. Mas em quinto lugar, Jesus Cristo voltará inesperadamente. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão. Como um ladrão. Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo não será um dia óbvio. Vai ser um dia comum. Porque enquanto está dando rumor de guerra, ameaça de terceira guerra mundial, está todo mundo crente. Mas a Bíblia vai dizer que vai ser como nos dias de Noé. Vão estar casando, vão estar se dando em casamento. Você vai estar lá na sua fábrica fazendo bolacha. Ou você vai estar levando seu filho para o colégio, no supermercado, dormindo, fazendo alguma coisa, trabalhando, comendo, correndo, vivendo. E como um ladrão,
inesperadamente Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. O texto vai além e ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança. Está tudo tranquilo. A economia está bem, os governos estão alinhados, o real está valendo quase o mesmo que o dólar, ou a mesma coisa, está tudo bem, está todo mundo despreocupado. É o dia que Jesus Cristo vem, inesperadamente. O ladrão não avisa, não manda bilhete, nem mensagem no WhatsApp. E assim, inesperadamente, quando tudo estiver em paz, Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja, quando ninguém estiver esperando. Certa feita perguntaram para John Wesley: o que é que você gostaria de fazer quando Jesus Cristo voltar? E ele disse: a mesma coisa que eu faço todos os dias, porque eu estou esperando ele todos os dias. É Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero estar na minha rotina, Mas em sexto lugar, Jesus Cristo voltará de uma maneira inescapável. Versículo 3: eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha o exemplo que Paulo usa, de uma mulher em trabalho de parto. Hoje em dia tem a tecnologia aí, né? Cesariana, aí você pode escolher a data, tira uma semana antes, uns 2 dias antes e tal. Mas Paulo não estava nesse pensamento. As mulheres que já ganharam um bebê de maneira natural sabem como é que funciona. Às vezes você pensa que vai ser de manhã. Você entra em trabalho de parto de manhã, mas você vai ter o bebê lá de madrugada. Essas contrações são os sinais. Elas são os sinais. Às vezes você pensa que o seu bebê vai nascer de noite, e ele vai nascer lá no outro dia. Esses dias atrás, a minha cunhada estava para ganhar o bebê, o Mateu, lá no Canadá. Imagina, irmãos, a gente fica com o coração na mão. E eu falava para a Grace: aí, já ganhou? Não, ainda não. No outro dia eu falei: aí, já ganhou? Não, ainda não. Falei: meu Deus do céu, que loucura. 2 dias em trabalho de parto. Mas quando chegou o momento, o filho nasceu. Inesperadamente, inescapadamente, Jesus Cristo vem. Não importa a vontade dos poderosos, se vão querer ou não querer que ele venha. No dia que está para vir, Jesus Cristo virá. Ninguém pode impedir o Filho do Homem de vir ao mundo. Mas em último lugar, Jesus Cristo voltará vitoriosamente. Veja bem, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O Senhor Jesus Cristo morreu a nossa morte. Ele pagou um alto preço, e por isso Ele virá nos buscar. Mas o Jesus Cristo que morreu em fraqueza, não é o mesmo Jesus que ressuscitou. E João, o amigo de Jesus, aquele que esteve na crucificação de Jesus, quando encontrou Jesus naquela visão do Apocalipse na ilha de Pátimos, ele caiu como morto aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse Jesus Cristo voltará vitoriosamente para resgatar o seu povo e aniquilar todos os seus inimigos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 diz que ele reinará e esmagará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. O anticristo será derrotado pelo assopro da sua boca, 2 Tessalonicenses 2:8. O diabo será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20:10. A morte e o inferno também serão lançados no fogo, Apocalipse 20, versículo 14. E todos aqueles que não foram achados com seus nomes escritos no livro da vida serão lançados nesse tormento, que é o lago de fogo. E assim, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Oh, meus irmãos, isso não é uma hipótese, é a revelação de Deus. É assim que vai acontecer. É desse momento
é num abrir e fechar de olhos, é de uma maneira inescapável. A conclusão que eu tiro disso, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, como é que você tem aguardado esse dia? Como é que você tem aguardado esse dia, que é um dia inescapável? Até os mortos ressuscitarão para ver esse dia. Até aqueles que transpassaram Jesus ressuscitarão. Vocês entendem que desde Abel, que foi a primeira pessoa que morreu no mundo, todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Você tem vivido em luz ou você tem vivido em trevas? Você tem vivido com os seus olhos abertos ou você tem cochilado? Tem azeite extra aí na sua lâmpada ou você está se comportando como as 5 virgens imprudentes? Porque inesperadamente vai se ouvir: o noivo vem. E aí não há mais aonde comprar azeite. Não há mais como. Você pode dizer nessa noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou você está dizendo: misericórdia, pastor. Agora não, hoje não. Porque se tivesse sido hoje, eu não teria ido com ele. Eu teria ficado aqui. Como é que você tem vivido? Maranata ou misericórdia? Maranata ou misericórdia? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que você pode se reconciliar com Deus. Ou você pode entregar a sua vida para Deus. Você pode convidar o Senhor Jesus Cristo para morar no seu coração, se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Deus, Ele não quer que você viva amedrontado. Ele quer que você viva com essa esperança de que Ele voltará. Não há nada melhor, não há nada que a igreja almeje mais do que a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, enquanto nós vivemos aqui, devemos viver como diz aqui o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vamos nos revestir com este amor. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o Senhor Jesus, Ele voltará. Inescapavelmente, Ele voltará. Inadiavelmente, Ele voltará. Com poder e grande glória, Ele vai voltar. E aquele dia vai ser um dia de muita alegria para aqueles que estão esperando. Você está esperando o Senhor Jesus? Você está esperando, aguardando o Senhor Jesus? Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. O Senhor trouxe você aqui nessa noite por um motivo. Como eu disse, não é para deixar você triste, nem deixar você confuso, preocupado. Não, o Senhor Jesus trouxe você aqui para você ouvir esta palavra, de que Ele voltará. Ele voltará. A nossa vida tem que ser um maranata. A nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. E a palavra vai dizer que quer nós estejamos dormindo ou estejamos vigiando, que a gente viva em união com o Senhor. Porque Jesus morreu por isso. Jesus morreu para nos dar a salvação, para entregar nas nossas mãos a salvação. Oh, meus irmãos, é isso que o Senhor tem para nós. E eu quero convidar você. Eu quero convidar você aí mesmo no seu lugar. Se você sente que você precisa se reconciliar com Deus. Se você sente que você está vivendo a sua vida não tão preocupado com a vinda do Senhor, ou talvez preocupado demais com outras coisas que não seja a vinda do Senhor, ore no seu lugar, fale com Deus, peça perdão. Fala: Senhor, me perdoa, meu Pai, me perdoa porque eu tenho vivido uma vida que não tem agradado o Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos no Teu nome. Reunidos, ó Deus, na Tua casa. Reunidos, ó Pai, em adoração. Para dizer, ó Deus, que o Senhor é poderoso, Pai. Nós queremos nesse momento, Senhor Jesus, colocar as nossas vidas diante de Ti.
E, ó Deus, pedir que o Senhor, ó Deus, encha o nosso coração com alegria, porque o Senhor voltará vitoriosamente, ó Pai. Que esse dia, Senhor Jesus, não nos apanhe de surpresa, mas que nós venhamos, ó Deus, nos alegrar. Que nós venhamos ser, ó Deus, daqueles, ó Pai, que vão dar pulos de alegria, Senhor Jesus, por ver o Senhor retornando em poder e grande glória. Ó Deus, que a tua vinda, ó Deus,